Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. 6 horas da manhã, momento de levarmos nosso pensamento a Deus. A leitura de hoje está em Mateus, no capítulo 13, dos versículos 36 ao versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor: a explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Meu irmão, minha irmã, que a palavra de hoje possa servir para nós como motivo de alegria, que a palavra de hoje possa ser para fortalecer-nos rumo à fé e à presença em Cristo. Que o Papai do Céu possa nos presentear hoje com o entendimento desta palavra e o entendimento desta palavra em parábolas. Meu irmão, minha irmã, para mim é bastante claro o que Jesus quer nos contar e nos revelar através das parábolas ditas nos textos em Mateus, capítulo 13, principalmente. Quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, né? Jesus está dizendo que em um determinado momento haverá uma separação, onde serão separados os bons dos maus. E sobre essa separação, ainda quando eu cursava o curso de teologia, eu aprendi uma frase que para mim faz todo sentido e acredito que será exatamente assim que se cumprirá. Mesmo aqueles que não creem em Cristo terão um encontro com Cristo. Mesmo aqueles que acreditam que Deus não existe, que não creem que Cristo tenha sido quem foi, ou que Cristo esteve presente entre nós como Deus, enfim, todos nós teremos um encontro com Cristo. Haverá um momento em que todos nós estaremos frente a frente com Cristo. E esse momento, com certeza, para muitos, e para mim será assim, será motivo de imensa alegria, um motivo de êxtase, um motivo de felicidade extrema, um motivo de total alegria, porque será o momento em que será anunciada a nossa salvação, verdadeiramente salvação, a nossa entrada verdadeira para a vida eterna. Para muitos e para mim, eu creio que será assim, motivo de extrema alegria quando eu conhecer Cristo. Quando estiver frente a frente com Cristo, pela derradeira vez, enquanto vivente nessa terra. Mas para muitos, será o momento mais doloroso. Porque será o momento em que, ao ser apresentado a Cristo, Cristo vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: afasta-te de mim, eu não te conheço.
E a parábola do joio e do trigo diz que este que será separado será lançado ao fogo ardente. E o texto de hoje nos diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Assim como eu creio na minha salvação e na alegria extrema, na graça esplendorosa de Cristo, na presença de Cristo que será abundantemente, incomparavelmente gigantesca e que completará a gente de uma maneira tão. Eu não consigo nem mensurar para vocês o quão será grandiosa a estadia com Cristo. O quão eu imagino que seja isso. Não se compara. A Bíblia nos relata que não tem como você comparar a tua alegria, o teu momento de alegria extremo aqui ao que nós vivenciaremos lá no céu. Assim também a Bíblia nos relata que é incomparável o sofrer de quem for lançado à morte eterna. Eu ouvi isso em um dos podcasts que eu faço. Eu tenho um canal de podcast. E uma das pessoas que eu estava entrevistando trouxe o relato de uma conversa entre um cristão e uma pessoa que não acreditava em Deus, um ateu, onde o ateu dizia: pra que vocês vivem essa vida assim? Deus não existe. A gente tem uma vida muito mais livre do que viver como vocês vivem, e aprisionados nessa ideia de que Deus existe, de que Cristo é Salvador, de que existe vida depois daqui. E a frase utilizada pela pessoa, pelo cristão que estava ali junto com esse ateu, para mim foi uma frase muito bem colocada e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele disse: olha, digamos que você realmente esteja certo e que Deus realmente não exista. Que a ciência está certa, que houve uma explosão, enfim, que Deus não existe. Digamos que você esteja certo. Quando eu morrer, eu vou ter pelo menos a certeza de que eu vivi uma vida justa, uma vida digna, uma vida respeitosa, uma vida com princípios, uma vida com amor, uma vida dedicada à minha família, uma vida dedicada aos meus filhos. Eu tenho certeza que ao terminar a minha vida eu cumpri com louvor a minha estadia aqui nessa terra. Mas digamos que por algum minuto você esteja errado. E que Deus verdadeiramente existe. E que Cristo é o nosso Salvador. Se você estiver errado, você terá uma eternidade de arrependimento, choro e ranger de dentes. E eu terei uma vida em Cristo Jesus. Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. Se você que está me escutando agora ainda não aceitou Cristo como teu único Salvador, reflita sobre isso. Talvez, apenas talvez, se tudo que nós cristãos aqui estamos fazendo for em vão e que Cristo realmente não é o nosso Salvador e que Deus não existe, será que valeu a pena a vida que eu estou vivendo agora? E eu digo para você, vale muito a pena saber que eu tenho amor em abundância, saber que eu tenho muitas coisas para melhorar. No entanto, eu venho dia após dia evoluindo em Cristo Jesus, tratando melhor as pessoas, tratando melhor a minha esposa, tratando melhor os meus filhos, e dia após dia eu venho evoluindo e me sinto um ser humano cada vez melhor e tenho condições de abraçar e dar afeto a qualquer ser humano. E se verdadeiramente eu estiver certo, o meu encontro com Cristo está marcado. Papai do céu já sabe quando será, para que eu possa adentrar ao reino dos céus. Mas se eu estiver errado, eu vivi toda essa vida de uma maneira digna. Se eu estiver certo, a minha vida eterna será aos braços do Pai. Então pense sobre isso, reflita sobre isso. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, talvez seja esse o momento em que você possa refletir e verdadeiramente entregar a sua vida a Cristo. Para que você possa ter uma nova experiência de vida, renascer. Não para apagar o seu passado. Eu sempre digo, não há como apagar aquilo que você viveu. Mas existe o arrependimento a partir do momento da sua entrega, da entrega da sua vida a Cristo. Então você sabe de tudo que existiu no teu passado, sabe de tudo que você viveu e se arrepende por tudo aquilo. Por toda a vida de pecado, por tudo de errado que eu fiz. Houve um arrependimento na minha conversão.
Então entregue sua vida a Cristo. E não se iluda de que as coisas vão mudar como se tivesse virado uma chavinha. Para muita gente isso pode acontecer, mas para muita gente mesmo, é um processo onde você vai começar a abandonar o pecado para viver uma vida em Cristo. É um processo. Talvez lento, talvez muito rápido, mas talvez lento. E quando você menos perceber, você estará sendo guiado pelo Espírito Santo a viver uma vida segundo Cristo. Pense nisso. Entregue sua vida a Cristo enquanto ainda há tempo. Aproveite o dia de hoje, que Deus abençoe o seu dia infinitamente, que você possa sentir a graça de Deus Pai presente na sua vida no dia de hoje. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.